alô, turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Estamos trazendo as informações do Vasco nessa quarta-feira. E uma informação dura e difícil, mas a gente precisa dar a notícia. Mas antes quero dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil que através desse telefone que está aqui embaixo consegue antecipar via WhatsApp o dinheiro que você tem recolhido do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Em menos de 24 horas, eles conseguem fazer essa antecipação. E você pode ter um dinheiro aí para comprar um presente, poder comprar um bem, alguma coisa que você queira, de repente pagar uma conta antecipadamente e conseguir desconto. O dinheiro você faz com ele o que você quiser, mas a Mais Ágil consegue essa grana para você. É uma maravilha. Mais Ágil, parceira aqui do Boletim AV. Torcedor vascaíno ligado aqui no canal Atenção Vascaínos tem por praxe e entende que o nosso trabalho, e a gente é muito cobrado por isso, de tomar posição em certas coisas. E quando a gente explica que a gente não tem que tomar posicionamento, a gente precisa ser honesto com vocês, trazer a realidade dos fatos. Quem viu o AV-News ontem à noite com a presença dos doutores Fernando Lamar, Martinho Neves, Bernardo Linhares e Adriano Margraf, foi bastante claro que, à luz da lei, o Vasco deveria receber os pontos do jogo contra o Sport Clube do Recife. Sim, seria normal isso acontecer. Porém, também se colocou a ressalva de que o Vasco poderia ter o dissabor da questão do adiamento do julgamento. Por quê? Porque o Sport Clube do Recife tem interesse no jogo do final de semana, porque ele mesmo tendo poucas chances, 0,04%, ele tem interesse, mas também muito interesse em que o Vasco seja cúmplice do que aconteceu no jogo em Recife, muito mais para que ele não tomasse uma pena muito grande de perda de mando de campo. Falei isso aqui claramente. Há um interesse do esporte muito mais em não tomar um gancho do que ter condição de se classificar. A chance é ínfima do Sport Clube do Recife. Mas há sim interesse do esporte. Ontem, Bahia e Ituano, que também tem interesse direto nisso, entraram como terceiros interessados. O Vasco, desde segunda-feira, entrou como terceiro interessado porque só foi citado como réu no caso dos atletas Raniel e Luiz Henrique. Pois bem, o procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, uma informação que nós trouxemos ontem aqui nesse espaço, fez um comunicado à presidência e à relatora do processo da quarta turma, a ilustríssima senhora Adriane Hassen, que é quem recebeu a denúncia, fez a denúncia e é a presidente dessa comissão que iria julgar. Pois bem, foi feito esse encaminhamento e o pedido do procurador seria, através dos pedidos feitos pelo Sport Recife, a inclusão de Paulo Brax, diretor executivo, a inclusão do goleiro Red Halls, do Vasco da Gama, e a inclusão do Vasco da Gama, incluído seria no artigo 257, que é fomentar discórdia, provocar problemas dentro da praça esportiva. Pois bem, isso foi levado ao procurador e o procurador transferiu o seu pedido para a auditora relatora, a doutora Adriane Hassen. No caso, já excluiu Paulo Brax, achando que não haveria nenhum tipo de necessidade nem prova contundente para incluí-lo, mas ratificou a necessidade da entrada de Halls e do Vasco. Halls pelo artigo 254, agressão, o mesmo artigo, tanto do vice-presidente do Sport Recife, Augusto Carreiras, como do goleiro do Sport, Carlos Eduardo. Halls estaria no mesmo artigo sendo julgado. E o Vasco, como eu disse, no 257. Para Halls, 6 jogos de pena máxima. Para o Vasco, multa de R$20 mil. E você, torcedor, pode estar perguntando, mas por que isso? Simplesmente porque, primeiro, o esporte quer ganhar tempo, porque o procurador-geral coloca claramente no seu despacho para presidente de comissão que seria interessante que todos fossem julgados juntos. São assuntos interligados. E isso, é claro, não dá tempo de ser incluído em pauta para amanhã, para o julgamento de amanhã. Mas isso é estratégico. O esporte entrou em cima do laço, o procurador despachou durante o feriado
e amanhã não daria tempo para essa modificação. Pois bem, a decisão saiu e você pode ver todo o despacho em www.atençãovascaínos.com.br, o despacho da auditora relatora Adriene Hassen. Ela informa no parágrafo final praticamente de toda a sua explanação que retiro o presente processo da pauta do dia 3 de novembro de 2022, adiando o seu julgamento para a imediata próxima sessão a ser realizada por essa 4ª comissão disciplinar, com comparecimento dessa relatora. E intima Luiz Henrique, Raniel, o Esporte Clube do Recife, Carlos Eduardo, Augusto José Carreiras e também o Clube de Regatas Vasco da Gama. Lamentável acima de tudo, porque foi feito em cima do laço. Lamentável por parte do Vasco. O Vasco achou muito estranha essa modificação, muito estranha essa decisão em cima do laço. E principalmente a abertura perigosíssima que o tribunal não está conseguindo ver de jurisprudência. A partir do momento em que não julga, em que empurra com a barriga, é claro que dá muita margem à interpretação. Há uma briga gigantesca política, enorme política, porque há outros interessados. 2 clubes do Nordeste, 2 clubes que estão numa mesma região e um clube de São Paulo, que tem um presidente de federação muito influente dentro da CBF. E o Rio de Janeiro? Pois bem, Rubens Lopes não compactua muito com o atual presidente da CBF e não tem apitado tanto. E talvez também não seja o Vasco da Gama o filiado que a Federação Carioca mais defenda, mais goste. Talvez seja o rival, como sempre tem sido. Mas nesse ponto, o que a gente pode colocar ao torcedor do Vasco é o seguinte: o julgamento está adiado, não haverá julgamento amanhã. A questão da perda de pontos fica para depois, empurra-se para depois, como se empurrou para frente depois do jogo do Vasco com o Sampaio Correia, que se o Vasco vence, e essa é uma certeza interna no clube, com certeza o julgamento seria feito amanhã, porque não teria nenhuma ingerência de tabela, os resultados de domingo não estariam influenciando diretamente nessa questão do tribunal. Depois de domingo, findado o campeonato da Série B, se tem aí o julgamento tranquilo. Se o Vasco por um acaso vencer então ou empatar, ninguém vai discutir absolutamente nada. Agora, se o Vasco perder, como vai ser? Você acredita? O Vasco não está acreditando tanto que o STJD possa ter essa força. Mas, de qualquer maneira, os julgadores estão claros que estão sob pressão e precisam tomar uma decisão política. Provavelmente, amanhã, o Vasco da Gama, Vasco SAF, vai se manifestar, porque é necessário, dando estranheza a essa situação do adiamento, não achando prudente pelo fato de que dá liberdade de se pensar que invadir campo, agredir opositores, adversários dentro de campo, física, moral e psicologicamente, não tem prazo para fazer nenhum tipo de julgamento. E também estranhando, porque no dia do ocorrido, a CBF e o presidente do STJD, Otávio Noronha, expediram notas e tomaram posturas querendo celeridade, achando aquilo absurdo. Aonde está a celeridade? Aonde está a rapidez de julgamento, já que hoje passam-se 20 dias daquele terrível acidente, aquela barbárie que aconteceu na Ilha do Retiro? Pois bem, mais uma vez, como colocamos na capa de hoje desse Boletim AV, STJD, sem tempo, julgamos depois. O mais importante, nesse instante, é o esportivo e não é a parte disciplinar e a parte de punir aqueles que moralmente, fisicamente e psicologicamente abalaram muitas pessoas, inclusive uma bombeira civil. Não foi somente gente ligada à delegação do Vasco da Gama. O foco é no jogo. O time do Vasco não está sabendo nem disso, não tem nem ideia. Foco para vencer, porque se o Vasco vence domingo ou empata, o Vasco não vai precisar de muita preocupação no tribunal. Aí eles que se comam, eles que absolvam o esporte, eles que deem 2 partidas ao esporte, eles que não deem punição nenhuma, nem ao Vasco, nem ao Raniel, enfim, que seja tudo bom, porque o Tribunal Esportivo provou mais uma vez no dia de hoje, que é um dia bem propício para isso, que está morto. No dia de finados, a decisão tomada pelo Procurador-Geral e pela relatora da comissão são decisões que provam que realmente não tem como pensar diferente. O sistema não gosta do Vasco.
O sistema não quer, à luz da lei, julgar apenas por interesses políticos. Volto a dizer, o Vasco vai se manifestar amanhã, lamenta profundamente e, acima de tudo, estranha esses movimentos. Mas isso também causa um combustível, porque agora é em campo. E um outro detalhe, o Vasco também está de olho na questão da arbitragem, que um árbitro FIFA seja indicado para esse jogo. Rafael Claus não o será, Wilton Pereira Sampaio também não o será. Talvez Braulio de Santa Catarina, Rodolfo Toschi Marques do Paraná, são todos FIFA. Sávio, que é enrolado para burro do Distrito Federal, são nomes que estão aí na baila. Leandro Pedro Voaden não é FIFA mais, é Master. Talvez a comissão de arbitragem não indique para esse jogo. Mas agora todo cuidado é pouco. O time treina, está treinando hoje, treina amanhã e segue direto para Itu. Agora é em campo. E você que vai a Itu domingo, não invada campo. Não façamos igual eles fizeram. Vamos incentivar, vamos gritar muito, vamos fazer pressão fora de campo e vamos dar total apoio aos jogadores do Vasco. Domingo, a vitória é de 22 milhões de pessoas. Logo mais, a partir de 9h30 da noite, eu vou estar aqui no AVNews, com os mesmos debatedores de ontem, Dr. Fernando Lamar, Dr. Martinho Neves, Dr. Bernardo Linhares, e a gente vai analisar a peça, tanto o pedido do procurador, como também a decisão da relatora. Será que muda o processo? Será que as nuances são diferentes? Pode ficar ruim para o Vasco? Pode o Vasco de vítima passar a ser réu? E aí, como é que a gente vai discutir isso? Você vai ficar ligado logo mais a partir de 9h30 da noite. E mais um recado, se ligue, atençãovascaínos.com.br, o nosso site. Tá lá todo o despacho da relatora. Se você quer ler o que ela escreveu, está lá no site em absoluta primeira mão. E também, curta as nossas redes sociais no @avascaínos, porque lá no Twitter, principalmente, nós demos hoje a notícia em absoluta primeira mão. Primeiro, do encaminhamento do procurador para a relatora e depois o adiamento do julgamento de amanhã no STJD. Sem tempo, julgamos depois. Nós não deixamos para depois, a gente informa agora. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. A gente se fala logo mais. Tchau.